Alonso, membros da comissão, vereador Roque Matei e vereador Odir Nunes. Conforme convocação em plenário, não há leitura e votação de ato anterior, não há leitura de expediente e apenas a distribuição das relatorias conforme convocação. Projeto de Lei Ordinária 96/2020 do Poder Executivo, que reduz excepcionalmente e de forma transitória, enquanto vigorar o período de estado de calamidade pública nacional, em razão de emergência de saúde, o valor da taxa de gerenciamento do sistema de transporte incidente sobre os transportes, sobre o serviço de transporte escolar, prevista na Lei Municipal 3.575, de 13 de outubro de 1997. Relator, vereador Richard Harrison. Projeto de Lei Ordinária 98/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Gestão de Pessoas e da Secretaria de Saúde, a celebrar convênio com o Estado de Santa Catarina por meio da Secretaria de Estado da Saúde. Relator, vereador Roque Matei. Projeto de Lei Ordinária 102/2020, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar. Relator, vereador. Autoriza o Executivo. Relator, vereador Odir Nunes. Projeto de Lei Ordinária 103/2020, de autoria do Executivo, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Relator, vereador Fábio D'Alonso. Projeto de Lei Ordinária 104/2020, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Relator, vereador Roque Matei. Projeto de Lei Ordinária 105/2020, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Relator, vereador Fábio D'Alonso. Projeto de Lei Ordinária 106/2020, do Poder Executivo, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Relator, vereador Richard Harrison. E a emenda modificativa 1/2020 ao projeto de Lei Ordinária 96/2020, já tem uma emenda modificativa, portanto, o relator é o mesmo vereador Richard, que já é o relator do projeto 96. A emenda modificativa ao projeto de Lei 96/2020, capeado pela mensagem 35/2020, que reduz excepcionalmente de forma transitória, enquanto vigorar o período de estado de calamidade pública nacional, em razão da emergência de saúde, o valor da taxa de gerenciamento do sistema de transporte. Teve uma emenda, o projeto é o mesmo, por isso permanece o mesmo relator. Leitura, discussão e votação das proposições não há. Outros procedimentos sobre a matéria de competência da comissão. E aí sim, sei que vossas excelências já tiveram, já receberam, mas eu quero que faça constar, portanto, o vereador Fábio Alonso, sei que vossa excelência é o secretário da comissão, mas gostaria da sua permissão para fazer a leitura. E eu vou fazer a leitura do ofício recebido. Esse ofício foi emitido pelo Ministério Público de Contas e ele foi destinado a dois organismos, né, de responsabilidade. A Prefeitura Municipal, o Poder Executivo, e a Câmara de Vereadores ao presidente da Câmara de Vereadores. O assunto é a alíquota de contribuição previdenciária paga para os servidores em face da emenda constitucional 103/2020. A notificação recomendatória circular do MP GPCS 02/2020. GPCS. O Ministério Público de Contas, no uso de suas atribuições de guarda da ordem jurídica e fiscal de sua execução pela Procuradora signatária, considerando o disposto do artigo 127
130 da Constituição Federal, qual preconiza, verbis, que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica e do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Considerando o disposto do artigo 27, parágrafo único, 4º da Lei Federal 8.625, de 1993, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que faculta ao Ministério Público expedir recomendação aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário resposta por escrito. Considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 37, afirma que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Considerando que o artigo 3º, 6º do Regimento Interno do Ministério Público de Contas de Santa Catarina prevê que compete ao Ministério Público de Santa Catarina, no exercício de sua função institucional, expedir recomendações visando a melhoria da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa de cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das medidas cabíveis. Considerando que a Emenda Constitucional 41/2003 incluiu, junto ao parágrafo único do artigo 146 da Constituição Federal, o dever dos Estados e municípios de instituir contribuição cobrada dos seus servidores, cuja alíquota não seja inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Considerando que o artigo 4º da Lei Federal 10.887/2004 dispunha anteriormente a Emenda Constitucional 103/2019 que os servidores da União contribuiriam com a alíquota de 11%, considerando que a maioria dos 70 regimes próprios de previdência social dos municípios catarinenses possuía, ao tempo da Emenda Constitucional 103/2019, legislação municipal estabelecendo a alíquota de 11% a ser cobrada dos seus servidores. Considerando que a Emenda Constitucional 103/2019 estabeleceu que a contribuição do artigo 4º da Lei Federal 10.887/2004 passa a ser de 14%, bem como terá sua alíquota reduzida ou majorada de forma progressiva, conforme estabelece o artigo 11, parágrafos 1º e 2º. Considerando que o artigo 9º, parágrafo 4º da referida emenda determina que os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto ser demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência não possua déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral de previdência social. Considerando que a portaria 1348, de 3/12 de 2019, ao dispor sobre parâmetros e prazos para atendimento das disposições do artigo 9º da Emenda Constitucional número 103, estabelece que, até o dia 31 de julho de 2020, para os Estados, o Distrito Federal e os municípios, comprovarem a adoção de medidas para a comprovação da vigência de lei que evidencie a adequação das alíquotas de contribuição ordinária devido às RPPS para atendimento ao disposto do artigo 4º, do parágrafo 4º do artigo 9º da Emenda Constitucional 103 de 2019. Considerando, por fim, que a Emenda Constitucional 103 de 2019 inclui o artigo 107, que estabelece a vedação, a transferência voluntária de recursos, a concessão de avais e garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e instituições financeiras federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, na hipótese de descumprir as regras de organização e de funcionamento de regime próprio de previdência social. Recomenda a este Ministério Público de que as contas que os gestores municipais, do Poder Executivo e Legislativo, bem como do regime próprio de previdência social, adotem as providências necessárias para adequar a alíquota de contribuição a ser paga pelos seus servidores ao estabelecido nos artigos 9º, parágrafo 4º e 11, parágrafos 1º e 2º da Emenda Constitucional 103 de 2019.
fixa o prazo até o dia 31 de agosto para que seja encaminhada a este Ministério Público de Contas manifestação acerca do atendimento ao recomendado, além de outras informações que julgarem relevantes. Ressalta-se de que a adoção dessas medidas devidamente comprovadas evitará a eventual representação perante o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, além das sanções previstas na legislação atinente. Remessa das informações deve ser exclusivamente na forma digital e encaminhada para o endereço gabcf@mpsc.gov.br. Florianópolis, 9 de julho de 2020. Então, apenas para que esteja registrado nesta comissão nossas cabíveis responsabilidades, portanto, o prefeito municipal fez o encaminhamento ao executivo de um projeto de lei que viabiliza esse aumento da alíquota, encaminhou isso ao presidente da Câmara, recebendo essa notícia, encaminhou, né, a PLC 3/2020 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, cuja relatoria é de quem vos fala. Então, nós precisamos tomar providências daqui para diante. Eu vi ali o vereador Fábio D'Alonso fazendo sinal, eu passo a palavra ali ao vereador Fábio D'Alonso, em seguida ao próximo inscrito. Vereador Fábio D'Alonso. Libera o som para o vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, nosso corpo técnico. Senhor presidente, embora Vossa Excelência já tenha falado antes de começarmos oficialmente, né, a nossa comissão, eu quero solicitar que tenhamos, de fato, em virtude da complexidade desse projeto, e aí até com esse ofício que Vossa Excelência acaba de fazer a leitura, doutor Denilson, precisaremos aí desse parecer técnico de Vossa Excelência, doutora Débora, para que possam nos balizar, nos dar a segurança e a certeza e a segurança jurídica desse projeto, em virtude até da manifestação feita agora pelo Ministério Público, aqui o vereador Richard, o presidente, acaba de fazer essa leitura. Então, era isso, esse registro, senhor presidente, e essa solicitação a Vossa Excelência para que tenhamos um parecer técnico da casa. Ok. Eu quero colocar aqui em deliberação aqui o posicionamento do vereador Fábio D'Alonso e já quero dizer que voto com Vossa Excelência. O vereador Fábio D'Alonso coloca no requerimento que nós tenhamos os pareceres, ou parecer técnico, e não apenas o da minha assessoria ou o meu mesmo em relação ao projeto. Eu também faço coro e coloco aqui, portanto, em discussão, para que venha acompanhado dos pareceres dos nossos eminentes relatores, aos eminentes procuradores, Denilson, a doutora Débora. O vereador Roque Matei, está em discussão, o vereador Roque Matei. Bom, boa tarde, vereador Richard. Libera o som para o vereador Roque lá. Alô, pronto? Estão me ouvindo? Boa tarde a todos, boa tarde ao nosso procurador Denilson. Meu nome, quero cumprimentar os técnicos da casa, os demais vereadores, quem nos assiste pelo YouTube. Eu também, diante do ofício e do que nós recebemos aqui, vejo essencial a gente receber um parecer técnico da casa, né, para que a gente possa ter, né, segurança na nossa caminhada, inclusive, né, e possa também nos firmar em relação à tomada de decisão, enfim, da nossa Casa de Leis. Então, vereador Richard e vereador Fábio D'Alonso, vereador Odir Nunes, eu vejo como importante nós termos esse parecer técnico para que, a partir daí, sim, nós possamos ter os nossos pareceres dos nossos assessores, enfim, os nossos encaminhamentos aqui. Vejo importante nessa chegada do ofício do Ministério Público aqui para a gente. Eu acho que é fundamental, tenho certeza que é fundamental esses encaminhamentos aqui pelas assessorias e pela nossa Procuradoria da Casa. Então, acompanho também como positivo, voto favorável aí ao requerimento do vereador Fábio D'Alonso. Do requerimento do vereador Fábio D'Alonso, não havendo mais os que concordam com o sinal de positivo aí, vereador Roque, vereador Odir, ok. Então, esse relator irá
acompanhar aí os nossos relatores. Sei das dificuldades que tem lá no começo, mas temos que analisar o ofício do Ministério Público, as responsabilidades que eventualmente possam estar sobre os nossos auspícios, até porque está aqui na comissão o projeto que vem do Executivo. Então, penso eu, né, que a resposta do Executivo é dizer o seguinte: eu mandei para a Câmara. O presidente vai dizer o seguinte: eu mandei para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. E a Comissão de Legislação, Justiça e Redação tem, né, não sou mais que ninguém, mas presido, portanto, faço a pauta. Então, eu sei que é desconfortável o assunto, mas gostaria de pedir que Vossa Excelência, Vossa Senhoria pudesse cooperar com a construção de um parecer. E eu já gostaria, inclusive, de fazer uma deliberação também para que nós pudéssemos, nessa posição que o senhor nos der, nós temos aí um prazo aí que eu vi até o dia 31 de agosto, o município vai responder. E eu, mesmo que seja pela rejeição, né, na condição, nós temos que mandar isso para o Executivo e não ficar mais sob nossa responsabilidade. Então, nós temos aqui, e eu gostaria que pudéssemos deliberar o convite da representante do governo, o secretário da Fazenda, o secretário do presidente do IPREVIDE e a presidente do SINSED, para que nós possamos aí discutir já com o seu parecer. Não sei quanto tempo o senhor conseguiria sentar, pegar o documento que eu vou colocar aqui já no plenário virtual, pegar o projeto do governo do município, pegar as indicações ali e os documentos que eventualmente Vossa Senhoria solicitar aí ao IPREVIDE, ao próprio Executivo, tal, que a gente tem aí um tempo nada confortável, justo, né? Mas nós vamos ter que fazer isso aí sob pena de repente nós temos que responder porque está aqui e está sob, e pior ainda, né? 2 vezes eu sou, além do presidente da Comissão de Legislação e Justiça e Redação, sou eu o relator desse projeto aí. Então, eu gostaria de colocar em deliberação os convites. Não sei se Vossa Excelência tem mais alguém para convidar, mas a Fazenda e o IPREVIDE o SINSED. Mais alguma sugestão? Doutor Denilson. Boa tarde, senhores vereadores. Todos me escutam bem? Só para fazer um teste. Ótimo. Então, boa tarde, presidente, vereador Richard Harris, em seu nome, saúdo os demais vereadores, membros da Comissão de Legislação, colegas servidores e todos que nos acompanham. Só para que nós tenhamos claro, então, senhores vereadores, e para que nós possamos, então, externar um raciocínio a partir das informações, né, que nós temos até então. O ofício ele foi expedido só para que conste em qual data, por gentileza? Qual foi a data que... 9 de julho, doutor Denilson. 9 de julho. Pois então, o Ministério da Previdência Social... Desculpa. Foi emitido dia 10 de agosto, tá? Foi emitido, só para colocar as datas, foi emitido do Ministério Público no dia 9 de julho. Para nós, chegou no dia 10 de agosto, ok? Ok, certo. Então, o que nós temos até então? Quando o Ministério Público externou essa manifestação, ainda não havia acontecido uma prorrogação quanto ao prazo da portaria editada pelo Ministério da Previdência Social. No primeiro momento, a portaria havia de fato fixado o prazo para os municípios para a aprovação dessas leis até o dia 31 de agosto. Mas houve uma prorrogação dessa data e agora o novo prazo que os municípios dispõem é dia 30 de setembro. Eu conversei agora há pouco com a doutora Débora, que a doutora Débora já iniciou os estudos a respeito dessa situação. Inclusive, ela pediu desculpas, ela não conseguiu entrar porque ela está com problemas na internet. Mas ela me repassou, de acordo com os estudos os levantamentos que ela fez, o Ministério Público ele, então teria enviado esse ofício, mas no momento anterior à alteração da data então estipulada para os municípios. Então, na realidade, o prazo que nós dispomos não é 30 de agosto, 31 de agosto, mas sim 30 de setembro. E outra questão assim pertinente que deve ser levada em consideração é que vários municípios têm judicializado exatamente essa questão quanto ao prazo, porque o ato normativo que estabeleceu essa obrigação para os municípios decorre de um ato administrativo, infralegal, editado pelo Ministério da Previdência Social, como eu acabei de mencionar. Os juízes federais têm colacionado entendimento no sentido de que esse ato administrativo ele não teria a força jurídica necessária para vincular os estados e os municípios,
razão porque está em tramitação no Congresso Nacional, daí uma lei, né, um projeto de lei, agora, salvo engano, não sei se é lei complementar ou uma lei ordinária, mas, enfim, um projeto de lei específico para disciplinar o prazo que as unidades da federação disporão para implementar as respectivas leis, para implementar as alíquotas previdenciárias, né? Então, assim, com relação à observância do prazo, o prazo que nós temos para trabalhar, caso a Câmara de Vereadores queira, né, realizar todos os trabalhos de modo a apresentar uma lei sobre a temática, não é 31 de agosto, e sim 30 de setembro. E mesmo assim, pode ser que influa durante esse intercurso uma regra eventualmente editada pelo Congresso Nacional para dispor especificamente a respeito desse prazo. Então, assim, claro, né, os senhores deliberaram, nós fazemos a manifestação jurídica, nós sempre nos colocamos à disposição, né? Eventualmente, em algumas situações, quando a questão diz especificamente a respeito da nossa situação, nós explicamos essa situação para os membros da Comissão de Legislação e, eventualmente, nós daremos pareceres. Mas, como os senhores solicitaram, com certeza, nós apresentaremos o respectivo estudo jurídico para atender a solicitação da Comissão de Legislação. Mas outra questão que, assim, que tem que ser levada em consideração é que nós estamos tendo algumas dificuldades na própria elaboração dos pareceres, tendo em vista a questão sobre a publicação das leis municipais. Né? Nós tivemos um problema, infelizmente, no curso da execução do contrato para a veiculação das leis municipais. Boa parte dessas leis, de fato, são disponibilizadas pelo Diário Oficial do município, mas legislações antigas, anteriores a 2014, ou seja, a própria instalação, implantação do Diário Oficial Eletrônico do município, nós estamos tendo dificuldade para encontrar os diplomas legislativos, e inclusive de saber se eles estão devidamente atualizados, né? Tem alguns sites que nós podemos encontrar assim, esses diplomas, mas a gente não tem exatamente a certeza sobre a atualização dos respectivos diplomas legislativos. E daí eu cito pontualmente um caso que eu estudei há pouco tempo, então posso mencionar, sobre o Código de Meio Ambiente Municipal, a Lei Complementar 29 de 1996, se não me engano. Eu fiz pesquisas correspondentes no site da Prefeitura para verificar se havia uma versão disponível no Diário Oficial do município, mas infelizmente eu não a encontrei. Então, assim, o estudo correspondente, né, de um projeto de lei específico que demandava a análise dessa legislação, porque a lei visava exatamente a alteração de um dispositivo específico do Código Municipal de Meio Ambiente, eu não consegui fazer. Então, assim, eu e a doutora Débora estamos fazendo o possível para elaborar os estudos e continuar atendendo as demandas, mas a gente está com uma série de questões, né? Seja a quantidade de trabalho, de volume, de dificuldade de acesso à legislação. Mas, enfim, eu só estou apresentando essas questões aos membros da Comissão de Legislação para que todos tenham bem claro assim, algumas dificuldades que nós estamos tendo com relação à elaboração dos pareceres. Mas, especificamente sobre essa questão, como a Comissão de Legislação já deliberou e também a doutora Débora já iniciou os estudos correspondentes, nós iremos apresentar, sim, o estudo solicitado pela comissão. E aí, só a questão do prazo, que, assim, eu acredito que nós disporíamos de um prazo maior para a apresentação desse parecer, considerando a alteração, a prorrogação do prazo, então, previsto inicialmente pela portaria do Ministério da Previdência Social. Ok. Bom, Toninho, eu já lhe passo a palavra, doutor vereador Odir. Se nós pudéssemos receber esses pareceres até o dia 24, eu colocaria ele na discussão, aliás, no dia 24 nós pudéssemos aqui, a Sabrina está... Sabrina, só para ver a data aí, para o dia, eu coloquei ali, não coloquei a data, né? Coloquei os convidados, a Fazenda, o IPREVIG e o SINSEG, mas eu quero sugerir aqui, não sei se a Sabrina depois pode concordar, com a data do dia 24/8. Sabrina, se puder dar um ok aí, então tá ok. A Sabrina deu ok aqui, ela está conversando aqui com a assessoria na plataforma ali, tá ok. Vai ser, então, no dia 24/8, os convidados, o IPREVIG, o SINSEG e a Fazenda. E nós